Você já deve ter percebido que os Simpsons gostam muito de brincar com outras obras, seja fazendo paródias, referências ou só zoando mesmo. Mas o melhor de tudo é que eles sempre conseguem entregar uma visão completamente nova das histórias que já conhecemos e amamos. E por isso, os desenhos não podiam ficar de fora dessa brincadeira, e acabaram ganhando algumas paródias bastante inusitadas. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada em algumas das vezes que os Simpsons estragaram ou melhoraram os desenhos. Parte 3. E para começar, vamos falar do Scratch, aquele esquilo doidinho viciado em nós de A Era do Gelo. No episódio 9 da temporada 19, nós vemos um maluquinho do Scratch tentando a todo custo arrancar uma noz que estava presa em uma árvore. E depois de tentar muito, quando ele finalmente consegue pegá-la, o doidão do Willy simplesmente aparece, mata o bicho e rouba a noz dele. Ninguém rouba o café da manhã do Willy. Já no episódio 5 da temporada 27, que é um especial de Halloween, se você prestar bastante atenção, em um determinado momento, vai conseguir ver bem lá no fundo o Scratch correndo atrás de uma noz. E antes que ele consiga pegá-la, uma pedra gigante aparece e esmaga ele. Agora, no episódio 4 da temporada 16, a Lisa deu um jeito de se esconder dentro do porta-malas do carro de uma jornalista famosa, o que não terminou sendo uma boa ideia, porque ela acabou indo parar bem perto de um vulcão que tinha acabado de entrar em erupção. E quando ela percebeu isso, entrou em desespero total e começou a rezar para Jesus, para Buda e para o Bob Esponja. E como se isso não fosse bizarro o suficiente, nós vamos pro céu, onde vemos os três que a Lisa tinha acabado de pedir ajuda, discutindo se deveriam ou não ajudá-la. E olhem só, o Bob Esponja era totalmente contra ajudá-la, e ainda por cima, começou a dar uma gargalhada de psicopata. Agora vamos falar sobre um desenho chamado Vegetais, que para quem não conhece é um desenho com tema evangélico, onde os personagens são vegetais falantes que ensinam lições de vida através do humor. E apesar desse ser um desenho bastante sério, os Simpsons obviamente já zoaram muito com ele. E algumas dessas paródias podem até ser meio polêmicas, então se preparem. No episódio 9 da temporada 16, o Homer e a Lisa assistem esse filme que vocês estão vendo aí, chamado, olhem só, A Salada de Cristo, de Mel Gibson. Não vou nem comentar. Já no episódio 5 da temporada 15, o Homer acaba assistindo na TV da vitrine de uma loja um desenho onde um Moisés Pepino discutia com o faraó Batata e dizia que ele e o seu povo já estavam cansados de construir a pirâmide alimentar. Agora, no episódio 16 da temporada 21, tentando salvar a alma de Homer, Flanders decide levá-lo para Jerusalém. Mas estamos falando do Homer, e ele obviamente faz um monte de besteira, e depois ainda por cima termina ficando perdido no meio do deserto. E assim, depois de tentar saciar sua sede bebendo água do mar, Homer começa a ter algumas alucinações com vegetais falantes vindos diretamente do céu, que lhe dizem que ele era o escolhido, o novo Messias. Você foi escolhido, Homer. Escolhido para quê, ô poderoso pepino? Agora, no episódio 4 da temporada 22, que é um especial de Halloween, a Lisa meio que se interessa romanticamente por um vampiro. Mas não um daqueles vampiros malignos, um daqueles vampiros meio afeminados que brilham no sol. Mas isso não é importante aqui. O importante é que esse vampiro acaba levando a Lisa pro alto de uma árvore no meio da floresta. E aqui a gente consegue ver o Zé Colmeia, ou melhor, o Homer Colmeia, que carregava uma cesta de piqueniques com a cabeça do guarda florestal, que ele tinha acabado de matar. Agora vamos falar de uma zoeira com Ren e Stimp. Quer dizer, não sei nem se dá pra chamar isso de zoeira, porque eles literalmente pegaram os personagens do outro desenho e só colocaram dentro de Os Simpsons. E o que a gente vê aqui é algo que apareceria fácil no desenho de Ren e Stimp, que para quem não conhece é um desenho sobre um gato e um cachorro bastante malucos. No episódio 14 da temporada 4, o Bart estava assistindo a um episódio de Ren e Stimp, onde o Ren estava comendo o que ele acreditava ser uma sopa de almôndegas. Só que se você prestar bastante atenção, vai ver que esse negócio era verde, algo bastante duvidoso.
E por isso, o Stimp, que é um gato, comenta que aquilo não era sopa. Na verdade, eram algumas bolas de pelo que ele guardava em seu estômago. Seu idiota! Você tentando me matar, cara? Agora chegou a vez de falar sobre o Pica-Pau. Com certeza você conhece. No episódio 15 da temporada 17, nós vemos que o Lenny conhecia o Pica-Pau. Bom, pelo menos o Homer achava isso. Já no segundo episódio da temporada 12, Bart pega emprestado o pica-pau de estimação do Todd Flanders para tentar tirar um texugo da casinha do ajudante de Papai Noel. Mas as coisas não terminam muito bem pro lado dele. E você pode até estar pensando que esse pica-pau não tem nada a ver com o do desenho, mas dá só uma olhada na risada dele. Agora vamos falar sobre o Wall-E, o filme daquele robozinho que foi deixado em um mundo pós-apocalíptico para compactar lixo. No episódio 8 da temporada 20, o Homer começa a fantasiar com um mundo que entrou em colapso por causa da falta de mel. Na cabeça do Homer, sem mel, o mundo acaba. Mas aí ele acaba encontrando com o Wall-E, que gentilmente lhe dá um pouco de mel. Porém aqui o robô não é bonzinho não, ele apenas usou o mel para atrair o Homer, e quando o Homer menos esperava, o robô simplesmente foi lá e compactou ele. Já no episódio 14 da temporada 22, depois de criar seu próprio filme animado, Bart acaba se tornando um dos finalistas do Globo de Ouro, um evento que premia os melhores profissionais do cinema e da TV. E durante a premiação, Liz acabou conhecendo a equipe da Mixer, que é uma clara paródia da Pixar. Porém, como esses caras eram rivais do Bart na premiação, eles imediatamente começam a cantar uma música sobre como eram inimigo dos Simpsons. E no meio dessa música, que lembra muito aquela música sobre amigos de Toy Story, aparece aquela luminária da Pixar e começa a ameaçar a Lisa. E como se isso não bastasse, Lisa também começa a ser ameaçada pelo Senhor Cabeça de Cenoura, que é uma clara paródia do Senhor Cabeça de Batata de Toy Story. E quando as coisas já estavam bem estranhas, quem é que aparece? O Wall-E, que aparece armado e também começa a ameaçar a Lisa. Agora vamos falar sobre os Flintstones, o desenho da família pré-histórica, que possui uma abertura bastante icônica e conhecida. E foi justamente essa abertura que os Simpsons resolveram brincar um pouco. No episódio 12 da quarta temporada, quando soa o sinal indicando o fim do expediente do Homer na usina, muito animado, ele simplesmente começa a imitar o Fred na abertura dos Flintstones. Inclusive, ele cria sua própria versão da música deles. Dá só uma olhada aí. Simpson, Homer Simpson, ele é o maior sujeito da história. E o Homer se distrai tanto com essa musiquinha que ele simplesmente mete o carro direto em uma árvore. E aí, vocês acham que os Simpsons melhoraram ou estragaram esses desenhos? Deixa aí que eu quero saber sua opinião. Mas se tiver gostado do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e também dar uma olhada nesse outro vídeo aqui sobre o dia que o Homer desafiou Hollywood. Corre lá pra ver que tá bem louco.